Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Amém, meu irmão. Que bênção. Glória a Deus. Vamos continuar o nosso culto abençoado através agora da mensagem da palavra, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ao povo de Éfeso. Nós lemos essa semana o livro de Tiago, amém? Teve bastante aderência a isso. Muitas pessoas seguiram na leitura e isso é maravilhoso, amém? Então eu quero fazer uma proposta aqui já. Nós vamos ler um texto de Efésios aqui, Efésios 2, e o livro, a carta aos Efésios tem 6 capítulos. Quantos capítulos? 6. Tiago tinha 5, Efésios tem 6, então é um capítulo a mais. Acho que é a mesma... No final das contas vai dar na mesma o tempo de leitura. Mas eu queria propor a igreja viva, a essa igreja abençoada, uma igreja que deseja mais do Senhor sobre a sua vida, que a gente possa fazer a leitura dessa carta essa semana. Quem acha que é uma boa proposta? Glória a Deus. Então, antes de iniciarmos com a mensagem, já está aí. Amanhã eu vou mandar uma mensagem lá no grupo, porque agora eu sou desses, amém? Que pega o celular e fala. Tinha alguns bloqueios com isso, meus mesmo particular, mas agora eu decidi que isso também é um instrumento de evangelismo, então vou com bloqueio mesmo, amém? Vamos romper, glória a Deus. Dá uma moralzinha amanhã no grupo na hora que eu mandar o vídeo lá, hein? Efésios 2, capítulo 1. Nós estamos pregando, irmão, esse mês em uma série com o tema A Igreja da Cruz, amém? A Igreja da Cruz. E hoje, todo culto a gente coloca um tema, né? O primeiro tema foi comunhão, uma marca da Igreja da Cruz. O segundo tema, o segundo domingo, uma igreja que vence nos desertos. E hoje eu quero pregar com o tema da própria série, A Igreja da Cruz. Eu quero falar um pouco sobre a cruz hoje aqui nesse lugar, sobre o poder que a cruz tem nas nossas vidas e como é lindo ver o plano de Deus para cada um de nós. Então hoje nós vamos pregar na série A Igreja da Cruz com o tema A Igreja da Cruz, amém? Glória a Deus por isso. Então Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite. Esse culto é seu, Pai.
nós estamos aqui na sua casa para louvar e adorar o teu santo nome. Esse culto é seu, Senhor. Nós queremos entregar o nosso melhor. Nós queremos derramar, Senhor, aquilo que há em nossos corações. Nós queremos te louvar, queremos te bendizer. Esse culto é seu, Senhor. Nós consagramos mais uma vez, Senhor, esse momento na tua presença, Senhor. Faça em nós, aqui neste lugar, aquilo que, Senhor, é segundo a sua vontade, para que possamos sair daqui melhores, mais perto de ti, Senhor, do que quando chegamos. Nós te amamos, somos dependentes de ti em tudo, Senhor. Fala conosco, nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria, nos orienta, direção, abra a nossa visão e o nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, nós viemos de uma semana aqui maravilhosa, amém? Uma semana abençoada, amém? Glória a Deus por isso, coisa linda. Nós precisamos perceber, diga para o teu irmão, perceber. Diga, você precisa. Diga melhor, diga mais forte, você precisa perceber o que Deus está fazendo. Aleluia, amém. Então nós precisamos perceber o que Deus está fazendo. Irmão, eu tenho um desafio hoje aqui, de comunicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu diria que hoje o sermão, ele vai ser de uma maneira diferente aqui. E eu tenho um desafio e creio que o que vai acontecer aqui nessa noite está dentro do plano de Deus para as nossas vidas neste ano. Então nós precisamos perceber os tempos, precisamos perceber as estações, precisamos perceber o que Deus está fazendo, como Ele está se movendo, para que nós possamos de alguma maneira entrar nisso e participar disso. Se nós tivéssemos aqui hoje o entendimento de que Deus tem um grande banquete preparado hoje, aqui nesse lugar, um grande banquete preparado para a Igreja Viva hoje, qual seria a nossa atitude aqui? Eu quero participar desse banquete, sim ou não? Se nós estamos aqui, e aqui é o lugar certo para se estar, não é Igreja Viva, mas igreja, casa de Deus, nós precisamos entender que Deus tem um banquete preparado para nós, em cada momento que nos reunimos. Coisa linda. Outro dia eu disse aqui, é você chegar em algum lugar e alguém dizer para você que fez o teu prato preferido, ou das comidas que você mais gosta. Isso é bom ou não? É bom demais, gente. Semana passada, eu acho, retrasada, a Gi do Dani aqui me trouxe um pudim. E ela disse, todas as vezes que eu fizer pudim na minha casa, eu vou trazer um pedaço para você. Eu disse, obrigado, Jesus, aleluia. Me trouxe uma marmitinha com 3 pedaços de pudim, um para mim, um para a bispa e um para a Mel. A Mel comeu uma colher, eu comi um pedaço dela. A Carol deu mole, bispa. A Carol, eu comi mais um pedacinho do dela também, porque o meu já tinha ido muito rápido. Então eu gosto de pudim, ela sabe, e graças a Deus, Deus quebrantou o coração dela, ela sempre participa dessa bênção comigo. O que eu estou querendo dizer, é bom ter algo bom, um alimento bom preparado para nós. É bom a gente saber, nossa, hoje eu vou comer uma comida que eu gosto. A Melina não quer nem saber de McDonald's, irmão, o negócio dela é japonês. Ela fica emocionada quando ela vê lá nigiri, harumaki, eu já estou aprendendo os nomes por causa dela. Pede um iFood, Vitão, uma marmitinha com 12 peças. Ela esquece do mundo todo, irmão. Ela só quer saber daquilo, não quer saber de McDonald's, não quer saber de mais nada. Só quer saber daquela caixinha com 12 peças que ela vai ser feliz naquele momento. E é muito bom a gente poder comer o que a gente gosta. Agora, irmãos, isso é bom aqui, de uma maneira terrena. O que nós precisamos entender é que o mundo espiritual, ele se move de uma maneira semelhante ao que nós vivemos aqui na terra. Porque tudo começa no espírito, na verdade. Então o que eu estou dizendo para você, Deus tem preparado em 2025 um grande banquete sobre a Igreja Viva. E hoje há uma mesa posta aqui nesse lugar, para que nós possamos nos servir com tudo que o céu tem preparado para cada um de nós. Começamos a entender o que estamos fazendo aqui hoje.
Há algo poderoso para acontecer aqui nesse lugar hoje. Então eu disse há pouco, nós tivemos uma semana abençoada aqui nesse lugar. Tivemos um culto lindo no domingo. Tivemos Casa Viva essa semana. Tivemos na quarta-feira aqui, pastor Daniel pregando uma palavra linda. Que graça Deus deu para o Daniel, irmão. Eu gosto de ouvir ele. Eu gosto de sentar aqui na primeira fileira, no meu lugar, e ouvir ele pregar. Eu gosto de ouvir. Não tem como imitar ele, cara. Ele tem uma essência própria. E Deus usa a vida dele. Louvado seja Deus por isso. E que Deus tenha uma cura completa para a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Você é uma grande bênção na nossa vida. Na sexta-feira tivemos um culto de mulheres aqui maravilhoso. Coisa linda, irmão. Muitas mulheres, muitas visitantes. Deus está fazendo algo lindo no meio das nossas mulheres aqui na igreja. Você entende quando eu disse há pouco, nós precisamos perceber o que Deus está fazendo? Nós já tivemos essa semana coisas maravilhosas acontecendo aqui no nosso arraial. Aleluia. E eu creio que Deus tem ainda muito mais preparado para as nossas vidas. E eu estava em espírito, Vitor. Eu preguei ontem em um culto de homens, em uma igreja aqui no Caiçara, um tempo muito precioso. E eu fiquei pensando, o que eu vou pregar amanhã? Tentando entender no espírito, irmão. E eu estou com aqui um papelzinho anotado com o nome das séries que a gente ministrou esse ano. E eu estou tentando entender o que Deus está fazendo. Eu vou recapitular rapidamente aqui, ó. Primeira série, alinhamento. Segunda, bênçãos e maldições. Terceira, presença. Quarta, mais um. Quinta, viver é diferente de estar vivo. Sexta, metanoia. Sétima, bora. Oitava, tempos. Nona, aliança. E a 10ª e última, romper. E agora nós estamos na série A Igreja da Cruz. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, sabe o que penso, irmão? Eu trabalho com construção, você sabe. A gente começa no alicerce, depois começa a levantar algumas paredes, depois você precisa pensar em hidráulica, elétrica, depois você vai pensar em laje. A obra é um processo, uma série de passos. Você esquece um passo, você tem que voltar lá e quebrar o que você já fez para poder arrumar. Então você tem que pensar bem em como você está fazendo. E Deus, Ele também é especialista em obras. E a maior obra que Ele tem, sou eu e você. E Ele está construindo algo em nós, para que Ele possa nos usar conforme a vontade dEle. E Deus vem construindo algo poderoso em 2025. E nós vamos ministrar hoje sobre esse tema, a Igreja da Cruz. E eu fiquei pensando, por que nós chegamos aqui para falar da cruz, quase no final do ano, sem ter esse planejamento de pensar em novembro, eu vou falar da cruz. Porque eu, Júnior, eu não sabia. Nós aqui, líderes, pastores, você irmão não sabia. Mas Deus sabia o que nós estaríamos fazendo aqui hoje. Dia 16 de novembro de 2025. Deus sabia exatamente o que estaria acontecendo aqui, nesse momento. E Deus é muito bom. Aleluia. Então o que eu resolvi, irmão? Por isso eu disse, é um desafio. Eu vou pregar todas as séries do ano aqui, hoje, aqui e agora. Eu separei esse sermão em 10 tópicos, para que a gente possa entender o que Deus está fazendo. Eu tenho o desafio de fazer isso em 50 minutos, 40 e poucos minutos. Então o primeiro tópico da primeira série, a primeira série é alinhamento. Primeiro tópico, a cruz nos coloca no lugar certo. Eu quero pregar todas as séries desse ano falando sobre a cruz, para você ver que esse ano inteiro a cruz estava no meio dessas séries, no meio da igreja e no plano de Deus para as nossas vidas aqui nesse lugar. Não tem alinhamento fora da cruz. Então o primeiro tópico é alinhamento. Tudo se alinha na cruz. A cruz ela é um divisor de água nos tempos, no mundo e nas nossas vidas. Eu quero ler um texto com vocês, Isaías. Um versículo, Isaías capítulo 3, versículo 6. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Os irmãos vão projetar aqui. Todos nós, tal
qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não dá para ler o texto todo, mas aqui o profeta Isaías, ele está profetizando a cruz, ele está profetizando a morte de Jesus, ele está profetizando que as transgressões vão ficar em Jesus, e todos nós estávamos em pecado, todos nós estávamos afastados, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O acesso, ele foi cortado, o ser humano não tinha acesso a Deus mais. Mas o alinhamento se dá na cruz. As coisas são colocadas em ordem na nossa vida, em um só lugar, na cruz. Então todos os lugares, todos os momentos que eu preciso alinhar minha vida, eu preciso voltar à cruz do Calvário. É por isso que Apocalipse diz, você caiu, lembra de onde você caiu? E volta lá naquele lugar, porque o que eu tenho contra você é que você abandonaste o primeiro amor. É como se ele estivesse dizendo: o que eu tenho contra você é que você esqueceu da obra da cruz, é que você esqueceu o ponto de partida, é que você esqueceu que você estava morto, como Efésios está dizendo, o apóstolo está dizendo. Você estava morto, você estava distante, você nem conhecia, mas um dia o Senhor Jesus mandou, o nosso Deus mandou o Senhor Jesus à cruz, para que ele morresse e aqueles que estavam mortos tivessem a oportunidade de voltar a viver. Então todo o alinhamento, o alinhamento todo, começa no mundo espiritual, começa na cruz do Calvário. Nós começamos o ano todo falando aqui, irmão, que nós precisávamos alinhar a nossa fé, alinhar os nossos propósitos um com o outro, a nossa fé, a caminhada com Deus, o nosso chamado, o alinhamento está na cruz do Calvário. Se tem alguma coisa desalinhada na minha vida, escuta isso, como diz a minha amada esposa, e linda, maravilhosa, passa um marca-texto aí. Se tem alguma coisa fora do lugar na sua vida, você precisa voltar à cruz do Calvário, porque é lá que você vai encontrar o alinhamento necessário para isso. 2. Segunda série foi bênçãos e maldições. Olha que lindo, irmão. Se a cruz não estava em tudo que nós falamos aqui, na cruz Cristo quebrou toda a maldição. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, eu vou ler o 13 e o 14. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que coisa linda acontece na cruz. Na cruz a maldição é quebrada e a bênção de Abraão alcança as nossas vidas. Você percebe, Vitor, que o ano inteiro falamos sobre assuntos e todos eles apontavam para a cruz. Não tem outro lugar onde a maldição é quebrada. E no momento que a maldição é quebrada, a bênção alcança a nossa vida, alcança a nossa família, alcança as nossas coisas, ministérios, sonhos. Então, se tem alguma coisa me prendendo, se há alguma maldição ainda perto de mim, ou rodeando o meu coração, nós precisamos ir para onde? Precisamos ir para a cruz, porque lá na cruz toda maldição é quebrada. Eu quero crer, irmão, em nome do Senhor Jesus, que neste momento aqui, muitas maldições estão sendo quebradas. Nós falamos disso no início do ano, mas como eu disse, Deus sabia que estaríamos aqui, e se precisa ainda alguma coisa ser quebrada sobre a sua vida, é na cruz que você encontra a libertação de toda a maldição, e um tempo de bênção, uma temporada de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. O mundo tem maldições, culpa, pecado, vergonha, condenação. Pecado, maldição, correntes, coisas que nos amarram e nos impedem de ir adiante, de viver coisas extraordinárias em Deus.
Ei, eu não posso estar aqui, na casa de Deus, diante da cruz, no lugar do milagre, e continuar vivendo uma vida amarrada. Você será desatado em tudo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. É na cruz que nós encontramos isso. Eu quero ser abençoado na cruz. Eu encontro a bênção, eu encontro a vida, eu encontro a palavra, eu encontro o amor, eu encontro o propósito, eu encontro o plano perfeito de Deus para a minha vida. É na cruz. A maldição é quebrada, removida, e abre espaço para a bênção. Entenda isso, por favor, irmão. No momento que a maldição ela é quebrada, abre-se o espaço para a bênção de Deus. E é na cruz que nós encontramos isso. A cruz te dá o acesso de volta com Deus. E isso é tudo. A terceira série nós falamos sobre presença. E eu fiz um link aqui, entre o 2 e o 3, a cruz nos dá acesso a Deus. Se nós cremos que Deus está aqui vivo e real, como a Raíssa disse aqui no começo, que nós servimos a um Deus poderoso, vivo e real, foi a cruz que nos deu esse acesso. Foi na cruz que nós tivemos essa ligação de volta. Eu quero ler um texto com vocês, Mateus 27. Mateus 27, 51. Diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Jesus estava na cruz. No momento em que Jesus entrega o seu espírito, o véu no templo é rasgado. Para quem não sabe, irmão, no Antigo Testamento todo, as pessoas elas não tinham acesso à presença de Deus. Quem tinha acesso à presença de Deus, um resumo aqui, era o sacerdote. Então o sacerdote se apresentava em ocasiões especiais, ele entrava lá, alguém amarrava uma corda nele, que se morresse lá, ninguém podia ir lá buscar ele para puxar ele de volta. Ele entrava lá, ele fazia a oferta, ele fazia as orações, ele tinha acesso a Deus. Deus falava com o sacerdote, Deus falava com os profetas. Mas quando Jesus foi à cruz, esse véu foi rasgado, e agora nós não precisamos mais de alguém para intermediar esse relacionamento, essa conversa. Nós não precisamos de ninguém para falar ou entregar alguma coisa a Deus por nós. Não, Deus é vivo, real, está aqui nesse lugar. Você fala, Ele ouve, e melhor ainda, Ele também fala com você. É na cruz que isso foi conquistado. Tomara que você que é crente há muito tempo, entenda essa palavra e diga: eu saí da cruz, eu estou frio, eu estou fraco, eu não faço mais nada, e agora eu preciso voltar na cruz, porque fora da cruz o que tem é morte. Na cruz tem vida, fora da cruz tem morte. Então eu quero estar na presença, e eu creio que a igreja viva quer, amém? Porque a presença garante tudo. É isso que nós precisamos entender. Tem algumas coisas que são muito claras na Bíblia, muito claras. Elas são literais, não é interpretação. Jesus pode suprir todas as nossas necessidades. Se Ele estiver presente, Ele vai garantir que todas as coisas cooperem na nossa vida. Tem alguém entendendo? Jesus é quem tira a ansiedade, Jesus é quem sara a enfermidade, Jesus é quem traz a provisão, como o pastor Daniel disse aqui. Pode ser 2 moedas, pode ser 5 pãozinhos, não importa o que você tenha na sua mão, se você tiver Jesus, você tem tudo.
Se eu estivesse no teu lugar, eu estava dando glória. A presença é tudo, irmão. E a presença só é possível por causa da obra da cruz. Quarto, no 4 nós falamos mais um. Era mais um mesmo, uma série. A cruz nos chama a alcançar o próximo. A cruz não para em mim, irmão. Ah, Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado. Não tem como eu guardar a cruz. Quem está entendendo isso? Aquele que é de Deus está sentindo no seu espírito. Você foi chamado para dar fruto, irmão. Você foi chamado para compartilhar, para amar, para perdoar, para alcançar, para pregar. O diabo tenta, coloca problema, levanta vento, mas Deus vem e restaura, porque você é especial, porque você é amado, porque Deus tem plano para você, porque você é escolhido. Deus quer usar a sua vida, então Ele vai usar você como um instrumento para alcançar muitos outros nesse tempo. A cruz nos chama a alcançar o próximo. Mateus 28:19, você conhece bem. Ide por todo o mundo, pregando o quê? Veio um homem na terra, Ele entregou a sua vida, Ele morreu por nós, os nossos pecados foram perdoados, nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos restaurados, nós somos limpos, nós somos curados. Deus fez tudo isso em nós, e Ele quer fazer na sua vida também. Ele quer fazer na sua. Ele tem poder para transformar, e Ele vai transformar você também. Isso é a obra da cruz em nós. Indo. Tem algum momento, irmão, que a gente para de pregar. Paramos de pregar porque a gente saiu fora da cruz. Porque a cruz precisa ser falada, porque a mensagem precisa ser falada, porque o propósito que Deus nos escolheu para viver precisa ser vivido. Então, o que adianta eu alinhar na cruz a minha vida? O que adianta eu ver Deus quebrando a maldição e me abençoando? O que adianta eu ser cheio do Espírito Santo de Deus se for para guardar tudo isso? Não! Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia debaixo da cama. Deus acende uma luz para ela brilhar. E você, igreja viva, chegou o seu momento de brilhar nessa terra. Aleluia, louvado seja Deus. Mais um. Você pode dizer isso para o teu irmão? Mais um. Diga para ele bem forte, mais um. Aleluia. Que o Senhor use a sua vida ainda esse ano para você ganhar mais uma pessoa para o reino de Deus. Que o Senhor Jesus use a sua vida, que o Espírito Santo de Deus use a sua vida ainda esse ano de 2025 para você ganhar mais uma pessoa para Jesus. Isso precisa estar impresso no nosso coração, irmão. Eu não posso viver um dia inteiro sem falar do amor de Deus para alguém. Tem alguém entendendo aqui? Como que eu vou viver um dia inteiro da minha vida sem falar para alguém sobre o amor de Deus? Se esse amor mudou a minha vida. E tem uma coisa que é maravilhosa, irmão. Quem já ganhou alguém para Jesus, e muitos aqui já foram instrumentos, vai saber bem o que eu estou falando aqui, ó. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Quando você vê Deus transformando alguém e usando a sua vida, você esquece tudo aquilo tudo fica pequeno. De repente aquilo que não tinha resposta, Deus dá resposta. O muro que não tinha janela, Deus dá janela, porta. Manda o muro para o inferno, muda tudo na nossa vida. Por quê? Porque o nosso coração está entregue em fazer a vontade dEle. Quinto, a quinta série foi tema: viver é diferente de estar vivo. Billy Graham diz assim: você pode ter tudo, mas se não tiver Cristo, não tem nada.
Às vezes a gente vive a nossa vida querendo conquistar tudo. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Viver é diferente de respirar, irmão. Viver é diferente de ficar andando aqui como se Deus não tivesse nada a ver com o que a gente decide nas nossas vidas. Viver é diferente de estar vivo. E eu creio mesmo que Deus está levantando nesse lugar, nesse tempo, uma igreja pulsante, uma igreja viva, uma igreja que vibra, uma igreja que avança, uma igreja que tem objetivos, uma igreja que tem alvo, uma igreja que tem uma missão, uma igreja que tem um propósito, uma igreja que cumpre a chamada de Deus, uma igreja que se importa com o outro, porque viver é diferente de estar vivo. Eu penso mesmo que Deus está enchendo, preenchendo as nossas vidas aqui com a santa presença dEle, para que nós possamos viver a melhor fase da nossa história. E é na cruz que nós encontramos essa vida. Ah, meu Deus. 6. Metanoia. A cruz nos chama a mudança de mente e direção. Tem uma coisa, irmão, que assim é muito forte para mim com a cruz. É impossível, na minha percepção, no meu entendimento, é impossível você encontrar a cruz e continuar a mesma pessoa. É impossível. A cruz promove uma mudança de mente. A cruz transforma o nosso entendimento. Nós falamos sobre metanoia na 6ª série esse ano. É na cruz que a nossa vida é mudada. É na cruz que nosso entendimento é aberto, transformado. E não vos conformeis com este século. Se permita ser renovado, se permita ser transformado. Todo o seu entendimento, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu estou na cruz, a minha mente é mudada. Você percebe, irmão? Tem tanta gente que não teve tanto ensino, digamos assim. Quando encontra com a cruz, essa pessoa se torna sábia, dá conselhos, ensina. Como se explica uma coisa dessa? Porque toda a sabedoria vem do alto, e a cruz muda a nossa mente, a cruz renova o nosso entendimento, transforma, faz uma metanoia, uma mudança completa. E tem muita gente precisando de uma atualização. Às vezes você está lá com o seu celular vendo alguma coisa e aparece uma mensagem: sua atualização está pronta, quer fazer agora ou agendar? Sim ou não? Quem sabe agora, Raquel, não é essa mensagem que está aparecendo aqui, ó. Tem uma versão melhor preparada para você. É só você clicar nessa noite aqui nesse lugar em atualizar a sua mente, para que o Senhor possa transformar de novo, mudar, abrir, expandir, para que você possa enxergar o que Ele tem preparado. É na cruz que nós encontramos isso. 7, bora. Bora. Como pode um pastor colocar uma série em um mês inteiro falando bora? A cruz nos convida a um passo de fé. Então eu quero dizer para você, Igreja Viva, bora deixar o velho e bora começar algo novo nesse tempo? Na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Bora viver isso, irmão, que a cruz promove na nossa vida. Porque muitas vezes nós sabemos que Deus tem isso, mas estamos presos com o velho. Que todo o velho caia por terra nas nossas vidas em nome de Jesus.
Como nós falamos isso nesses últimos dias, irmãos? Precisamos nos libertar do que é velho para que o novo entre. 8 tempos. 8ª série, tempos. A cruz nos conecta com o Kairos. Quem sabe o que é Kairos? Tempo de Deus. A cruz nos conecta com Kairos. A cruz nos coloca no tempo de Deus. Antes da cruz nós vivemos no Cronos, que é o tempo normal. Mas na cruz do Calvário, o Cronos encontra com o Kairos. Tem alguém entendendo? Na cruz o natural encontra com o sobrenatural. Na cruz há uma explosão no mundo espiritual. Na cruz as coisas físicas, as limitações humanas, todas elas são destituídas, elas são rasgadas, elas são canceladas. E a cruz dá acesso a algo poderoso e novo que Deus tem preparado para a nossa vida. Na cruz o Kairos encontra com o Cronos. Porque Deus não vive num relógio aqui. Agora são 7 e alguma coisa. Não, irmãos, Deus não está nesse tempo. Deus tem o tempo dele. Só que qual que é o nosso problema? Às vezes a gente não consegue discernir isso. E aí o que a gente quer fazer? Trazer Deus para o Cronos. Não funciona. Tem alguém entendendo? Muitas vezes as coisas estão fora do lugar na nossa vida porque a gente quer trazer Deus para a nossa vida. Deus, ó aqui, ó, vem cá, puxar Deus, vem aqui, me ajuda aqui com isso aqui, com o meu plano, com o meu projeto, com o meu sonho, com as minhas coisas. Quando na verdade o que nós precisamos, irmão? Levar o Cronos até o Kairos e dizer: Senhor, o Cronos perdeu a importância para mim, agora eu quero estar no Kairos, no seu tempo, no que o Senhor tem para a minha vida. É esse lugar, irmão, onde o Cronos encontra com o Kairos, que a transformação acontece. Nós precisamos entrar no Cronos. Precisamos buscar o tempo de Deus para as nossas vidas. 9, aliança. A cruz selou o maior compromisso de amor da história. A maior aliança da história está lá em João 3,16, você sabe bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós em uma cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior aliança é a cruz. A maior aliança que nós podemos ter nas nossas vidas, essa aliança de amor, é a aliança que Deus fez com a humanidade, entregando o seu próprio Filho para morrer por nós. O que nós precisamos fazer, irmão? Responder essa aliança. Se eu pudesse resumir aqui, irmão, o que nós falamos na temporada da aliança é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e servir o mundo. Eu preciso ser humano para ser realizado, Bento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como eu mesmo me amo, como a nós mesmos, e servir o mundo. Se você alcançar isso, irmão, você está no Kairos. Você está no tempo de Deus. Reforçando para mudar, o Kairos, irmãos, não vem até nós, é nós que vamos até Ele. Você entende isso? Eu preciso querer, eu preciso tomar atitude, eu preciso pela fé, eu preciso entrar no que Deus tem, eu preciso entrar no tempo de Deus para a minha vida. 10, esse é o último, nós falamos agora, ainda está bem fresco assim na mente, né? É a série Romper. A cruz nos dá força para romper com o passado. Aí eu coloquei 2 Coríntios 5,17, mas eu falei no anterior agora. Aí não dá para repetir agora. Se você está em Deus, em Cristo, irmão, não tem mais nada te prendendo. Não tem mais nada te amarrando. Não tem mais nada que possa te impedir, como a Raíssa disse aqui no começo, o que vai nos separar do amor de Deus?
O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos tirar da cruz, irmão? Quem já me ouviu pregar sobre a cruz no encontro aqui? Pouquíssimas pessoas, hein? Eu preguei num retiro que a gente faz mais de 10 vezes, seguramente, sobre a cruz. E a cruz, irmãos, é algo que mexe muito comigo. Porque realmente foi quando eu encontrei com a cruz que eu me converti. Quando eu encontrei com a cruz que minha vida foi transformada, que a minha mente foi mudada, que veio essa atualização do céu sobre a minha vida. E todas as vezes que eu penso na cruz, eu não sei explicar para você, mas eu fico minúsculo. Quem entende isso? Porque às vezes a gente acha que está aprendendo as coisas. Às vezes a gente acha que dá conta com as nossas próprias mãos, que a gente vai e consegue resolver e levar a nossa vida. E a gente anda no Cronos, e no nosso plano, e no nosso sonho, e do nosso jeito, e vai, e vem na igreja da glória, e depois volta para o Cronos, e na segunda é a gente, aí vem na igreja e serve, e segunda-feira Cronos. Que loucura é essa, irmão? O que a gente está querendo da vida? O que a igreja do Senhor, e não é a igreja viva, é a igreja do Senhor, precisa lembrar, é que não existe nada para a gente fora da cruz. Não existe mais nada para a gente fora do Kairos, fora do tempo de Deus. Porque é lindo falar para você, porque Deus amou o mundo. É lindo falar para você, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É lindo falar para você, o que pode nos separar do amor de Deus. Tudo isso é muito lindo de falar. Mas como nós lemos em Tiago essa semana, do que adianta só ouvir e não praticar? Por isso no começo eu disse, Deus está fazendo uma construção em nós esse ano. E aí muitas vezes a gente fala assim, a igreja precisa ir pregar mais. E quem você trouxe para a igreja esse ano, crente? A igreja é você. Tem gente que não dá comida para um passarinho, mas quer ficar falando, a igreja tinha que fazer isso, isso e isso. Comece em você. Tem alguém entendendo? Se eu não ganho ninguém, como eu vou cobrar alguém que não está ganhando? Se eu não prego para ninguém, só preocupo com a minha própria vida, o que eu vou criticar alguém? Mas a história da igreja é essa. As pessoas sempre estão fazendo coisas parecidas como essa na Bíblia. Por isso nós precisamos de uma metanoia, de uma transformação na nossa mente. É pouco para você pensar que há 2000 anos atrás, o único que é santo, que não pecou, que era inocente, foi uma cruz, e antes da cruz, ele foi capturado, foi envergonhado, tomou 39 chicotadas. Você lembra dessa história? Ficou com todo o seu corpo em carne viva, foi cuspido, humilhado, foi traído. Quem já foi traído aqui? É bom ser traído? Jesus foi traído, sem merecer. Por quê? Porque Ele amou você. Porque Ele me amou. Então todas as vezes que você for no Netflix, ou em algum outro lugar, por uma série pornográfica, você lembra da cruz. Para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Todas as vezes que a gente for enganar alguém, para tirar uma vantagem, então você lembra da cruz. Você está dizendo, não me importo com isso, o problema é de Jesus que Ele morreu lá. É bonito ver Paixão de Cristo, The Chosen, qualquer série, é coisa linda ver lá Jesus, a gente se emociona e chora. Se não mudar de vida não adianta nada. Então se a cruz importa para mim, eu preciso largar o meu pecado. Eu não posso ser mais hipócrita, ser como os fariseus, saduceus, pessoas que conhecem o que está escrito, mas não vivem.
Se a cruz importa para mim, eu preciso aprender a renunciar. Se a cruz importa para mim, como nós lemos em Tiago, eu preciso guardar a minha língua. Ou corta ela fora. Que é melhor você ir para o céu sem língua do que ir para o inferno com uma língua gigante. Tem alguém entendendo? Que leitura poderosa fizemos essa semana. No mesmo livro de Tiago está escrito: a fé sem obras é morta. Então Jesus foi à cruz para salvar você, para curar você, para mudar a tua vida, para ungir você, para encher você com a presença dEle, para você ser um instrumento dEle nessa terra. O que adianta a gente dizer não agora? Vai lá e prega. Eu tenho vergonha. Vai lá e prega, eu estou sem tempo. Não tenho tempo para nada, saio de casa cedo, chego tarde, estou cansado. Aí o que acontece, irmão? Quando alguém faz alguma coisinha para a gente fica chateado. Agora e Deus? O que a gente está fazendo com Deus? A gente vive uma geração às vezes que é uma piada. Me perdoa falar isso. Deus está falando, e você está falando de divórcio. Vou embora de casa, não aguento mais, estou cansado. Tem crente que vem na igreja e bebe cachaça. Fica boteco louco aí e depois vem aqui. Usa droga. Trai marido, trai esposa, fica com brincadeirinha. E a cruz? Me ajuda, Senhor. Você imagina só, irmão, lá na cruz, levantaram Jesus, pregaram Ele. Para quem não sabe, pregaram no pulso. A gente vê nos filmes as mãos, né? Não pode ser na mão, porque senão rasga a mão e a pessoa cai. Prega no pulso, prega na canela. Ele teve muita dor, teve que carregar a cruz, caiu. Alguém levantou para ajudar ele. Quem acha que a cruz é brincadeira? E por que a gente às vezes leva a nossa vida como se fosse uma brincadeira? Eu sou crente, que legal. Nós temos uma missão aqui nesse lugar, irmão. Tomar a nossa posição em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Dizer não para o pecado, lutar contra o pecado. Amar o próximo. Tem gente que não vai ficar muito louco de droga e de cachaça, mas não perdoa, você é igual o cachaceiro. Tem alguém entendendo? Não perdoa, fica um coração rancoroso, é igual o ladrão. É igual. Para Deus é igual. Porque para Deus não tem, isso daí é um pecadinho, é um pecadão, não, irmão. Pecado é pecado, e pecado nos afasta da presença dEle. E nós somos todos pecadores. Eu não vim aqui dar uma de santão para você, não. Eu vim aqui para falar que o que nós estamos fazendo aqui é algo sério. Não dá para levar na brincadeira. A gente tem que lutar. Eu creio que o Senhor está levantando as nossas vidas, irmão, para alcançar quem está na escuridão hoje. Isso não é brincadeira. Para chamar mais um, para vir aqui, para ser transformado, isso não é brincadeira. Então eu preciso decidir hoje aqui nesse lugar, se eu vou valorizar a obra da cruz, o que Ele fez por mim, ou se eu escolho viver no Cronos e viver da minha vontade. Talvez seja por isso, irmão, que às vezes parece, como disse o pastor Daniel aqui, que tem uma batalha no mundo espiritual. Porque chega em alguns momentos na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. E hoje é um. O ano inteiro o Senhor está falando de cruz com a gente aqui nesse lugar. O ano inteiro.
O Senhor está falando de cruz. E cruz é lugar de mudança. Cruz é lugar de novo nascimento. Cruz é lugar de nova criatura. Cruz é lugar de grande amor de Deus por nós. Cruz é lugar de bênção. Irmão, tudo isso para dizer para você que tem um banquete preparado para você. Mas para eu ter acesso a esse banquete eu preciso renunciar. Não dá para mim ser uma velha criatura e querer participar do banquete que Deus tem preparado. Não dá. Eu preciso me arrepender, mudar as minhas atitudes, dizer: Senhor, aqui está o meu coração, faz em mim a tua vontade. E assim eu ganho acesso à vontade de Deus para a minha vida. Ah, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Estamos em um tempo de um grande romper aqui nesse lugar, irmão. Às vezes você pensa, sabe o que? Eu vou encerrar com isso, amém? Vamos orar todos juntos, não vou nem fazer apelo hoje. Alguém diz assim: se você pregar assim, a igreja não cresce. Quem está entendendo? Se pregar de cruz assim, de pecado, de arrependimento, a igreja não cresce. O nosso compromisso é pregar a verdade, irmão. O crescimento quem dá é Deus. A gente quer muito que a igreja cresça. A gente quer muito que as pessoas sejam transformadas. A gente quer muito que quando alguém entre aqui, seja restaurado, ressuscitado, curado, casamento transformado. Mas tudo isso só está na cruz do Calvário. Não tem nenhum método ou processo que a gente coloque aqui que vai ser capaz de superar o amor e o poder de Deus. Então é através da cruz, que nós cremos que essa igreja vai crescer muito aqui nesse lugar. Amém? Quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Aí no seu lugar mesmo, irmão, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Começasse a falar com Deus. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus aí. Sobre arrependimento. Tudo que nós fazemos, pregamos ou vivemos, tudo isso aponta para a cruz. Hoje nós estamos diante dessa cruz e precisamos tomar uma decisão. Sabe o que eu penso, irmão? Você não está aqui por acaso. Feche seus olhos. Deus sabia que você ouviria essa palavra. E Ele está chamando você. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você e pode transformar a sua vida hoje, aqui nesse lugar. Eu quero orar por você. Por você que deseja se alinhar à cruz, romper com o passado, entrar na nova aliança, experimentar a verdadeira vida. Se essa é a sua decisão, eu quero orar por você. Não espere para amanhã, irmão. Nós vamos orar agora. Você que quer alinhar a sua vida, é na cruz que alinha. Você que quer romper com o passado, você que crê que Deus tem um tempo novo, é na cruz que nós experimentamos a novidade de vida e tudo que o Senhor tem preparado para nós. É na cruz do Calvário. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua santa palavra. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou trocar o meu fardo. Você pode trazer o seu fardo que é pesado, e eu tenho um fardo leve preparado para você. É na cruz, irmão, aonde nós encontramos refrigério. É na cruz aonde encontramos força. É na cruz onde encontramos renovo, é na cruz onde encontramos cura, é na cruz que nós encontramos as nossas respostas, é na cruz diante de Jesus que tudo é mudado na nossa vida.
nós precisamos decidir. Talvez você já tenha decidido há anos sobre a cruz, mas nós não podemos descer da cruz, nós não podemos sair da cruz, nós não podemos sair da presença de Deus, nós precisamos permanecer. Então quem sabe esse é o tempo de você voltar para o centro da vontade de Deus para a sua vida, porque é ali que você vai encontrar o que você precisa, é ali onde você vai achar provisão sobre a sua vida, é nesse lugar que Jesus opera o milagre, é nesse lugar que Jesus troca o fardo, é neste lugar, é na cruz, é na presença dele. Senhor, por favor, nós oramos a Ti porque sabemos e cremos que o Senhor tem abençoado essa igreja, Pai. O Senhor tem abençoado as nossas vidas, e passamos por tantas lutas, Pai, por tantos desafios, e em todos eles o Senhor tem nos guardado, Pai. Nós queremos Te louvar porque o Senhor enfrentou a dor, o Senhor enfrentou a humilhação, o Senhor enfrentou a morte, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai, Pai. Por isso nós Te louvamos aqui neste lugar. É impossível, Senhor, falar da cruz e não sentir em nossos corações, os nossos corações serem aquecidos. É impossível. É impossível ir à cruz e nada mudar nas nossas vidas. Por isso eu Te peço, Senhor, que algo novo seja feito aqui nesse lugar nas nossas vidas, que algo novo seja feito em cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. A cruz parecia ser o fim, Pai, e às vezes ouvir uma palavra como essa nos coloca em um lugar desconfortável. Parece que estamos errados em tudo, Pai, mas na verdade é na cruz que nós nos alinhamos com a Sua vontade. E o Senhor morreu na cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E aqui está a sua igreja, aqui está a sua noiva, que morreu para os pecados, morreu para as transgressões, mas em Cristo também ressuscitou para algo novo, para uma vida nova, para uma história nova na Sua presença. Por isso nós Te glorificamos, por isso Te exaltamos, Pai, por isso Te engrandecemos, por tão grandes bênçãos que o Senhor tem feito em cada um de nós. Senhor, toca cada família de maneira especial nesse lugar, cada família com o Seu amor, com a Sua glória, Pai. Toca cada um, cada coração, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, uma estação nova na Tua presença, um tempo novo de provisão, de bênção, e que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de poder nesses dias nas Suas mãos, Pai. Que possamos entrar no Kairos, Pai, e que tudo que façamos nesses dias seja para Tua glória. Que o nosso trabalho seja próspero para a Sua glória. Que a nossa família seja feliz para a Sua glória. Que a nossa vida seja cheia de saúde para a Sua glória. Nós consagramos tudo a Ti, Senhor, para louvor e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.